Pior coisa é você começar a fazer a janta e não saber, não ter ideia do que você vai fazer. E aí eu tinha ali no meu congelador carne de panela congelada, que sobrou da última vez que eu fiz. E, gente, toda vez que eu faço e eu coloco batata, eu vou congelar, porque sempre sobra. A quantidade que eu já deixo congelada dá e sobra pra gente comer almoço e janta, então eu congelo. Eu sempre tiro todas as batatas antes de congelar, porque fica horrível a batata cozida congelada dessa forma em pedaços. Fica bom no purê? Fica, mas congelada assim em cubos não. E aqui, ó, tem ervilha, tem cenoura, tem outros legumes, mas não tem a batata. Por isso, eu vou colocar desse jeito ali na panela. Vou colocar mais algumas coisas que eu tenho aqui congelada, que vocês viram pegando do freezer. Brócolis, couve-flor. E eu ia colocar a seleta de legumes, mas já tem aqui, então não vou colocar. E vou colocar também uns pedacinhos de pimentão amarelo, que eu também tenho no meu congelador. E as batatas frescas. Aí eu vou cozinhar de novo por uns 5 a 10 minutos. Vai descongelar a carne e já vai ficar pronto. Enquanto isso, já vou preparar um arroz e um feijão quentinho aí pra gente jantar. Mudança de planos. Não vou colocar batata, porque já deu meia panela de carne com legumes. E eu não tenho feijão também descongelado. Então, eu vou fazer só o arroz mesmo e essa carne de panela pra gente comer, porque já tem bastante coisa ali dentro. E como tem o caldinho ali da carne, a gente vai comer essa carne aí com o arroz. Nada de batata e nem de feijão. E os legumes derreteram, gente, sumiu. Não tá com uma cara tão boa, mas o sabor tá muito bom. E o bom dele ter derretido é que o Rafa comeu. Bom dia, gente. Café da manhã tô fazendo. Vou fazer pão com ovo. Tô assim, ó, usando tudo que tá acabando. O Rafa tinha um pão desse aqui, aí aqui dentro tem um pacotinho do outro pão que tinha. Aí vai ser uma fatia de um pão, outra de outro, pra poder ir desocupando. Preciso desocupar essa estantezinha aqui da minha dispensa, porque eu tava fazendo compra por semana, mas ela sempre tava cheia, então, graças a Deus, né? E eu preciso dar uma ajeitadinha nela. Então eu vou utilizando as coisas aí que tá acabando, vou fazendo, colocando na comida, fiz gelatina ontem, então tô desocupando aí minha estante para dar uma organizada. Eu vou continuar a minha limpeza de final de ano. Vocês sabem muito bem que eu não fiz o ano passado, então já vou começar agora para dar tempo de fazer até dezembro. E a cozinha também é um alvo, né? Então preciso dar uma boa organizada nessa cozinha. Mas não vai ser agora, tá? Só tô atualizando vocês aí para não pegar de surpresa. Pessoal, hoje é aniversário do meu pai e a gente resolveu fazer um bolo. A gente já fez os ovos, o chocolate que a gente usa para fazer chocolate quente e... Não é chocolate quente, é um bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Hoje é aniversário do Daniel e aí eu queria fazer um bolo, não pra cantar parabéns, nada disso, só pra falar que teve um bolo, sabe? E aí eu vi uma receita do bolo de chocolate, porque agora é final de mês, né? Vocês sabem. Ainda não virou o cartão, aqui em casa também tem esse negócio de virar o cartão. Então a gente tá fazendo o quê? Com o que tem aqui em casa. E aí a gente viu uma receita de bolo de chocolate que dá pra fazer. Então nessa receita vão 3 ovos, o Rafael vai colocar lá no liquidificador. Coloquei. Aí vai 3/4 de xícara de óleo, que tá aqui já, que eu medi. Sujou dos outros ingredientes. Pode pôr tudo, meu amor. Tá bom. Já deixei medido pra mais rápido e é melhor pra eu editar depois também. Aí vai 3/4 de xícara de açúcar. Põe lá também no liquidificador. Põe tudo. A gente vai usar tudo. Vai também uma xícara de chocolate. Não tinha uma xícara, porque eu quero deixar um pouquinho pra gente fazer a calda. Então eu coloquei o que tinha aqui e coloquei uma colher de canela em pó pra ficar um gostinho de especiarias no bolo. Pode colocar tudo? Pode, devagar, porque senão ele vai voar. Não tão devagar, mas tipo assim. Aí. Ai, Oh, meu desculpa,
Desculpa, meu amor. E aí, Tudo bem. também tem que colocar... Farinha. Eu falei errado, o açúcar é 1 xícara de açúcar. Já estava medido. E a água, que é 3/4 de xícara de água morna, tá? Então aqui deu 3/4. Estou usando o mesmo medidor, então por isso que ela tá dessa cor. Põe lá a água. 3/4 de xícara. E agora a gente vai bater essa misturinha aí. Vai, o Rafael vai bater. Qual número eu posso colocar? Põe no 1, depois você põe no 2. Tá Vamos bom. ver se ele vai bater certinho. Vou colocar no 4. Coloquei. Ó, e aí ficou uma mistura bem Diferente. molinha, ó. E a gente Molinha. vai pra bacia pra colocar essa mistura lá e colocar farinha. Até que ficou cremosinho, hein? Pega a espátula. Não a espátula. Me engano. Enquanto- Isso, eu vou colocar o forno pra pré-aquecer. Bom, vou usar o mesmo copo medidor sem lavar mesmo, porque de qualquer forma, se eu lavar, ele vai grudar tudo. E a gente vai pôr 2 xícaras de farinha nessa misturinha aí aos poucos e misturando com o fouet. Eu vou colocar tudo, né? Não, ó, a mamãe vai pôr, agora você mexe. Tá. Igual a mamãe te ensinou da outra vez. Espalhar aqui. Deita ele um pouquinho que fica melhor. Tá bom. Assim, ó. Ah, verdade, eu me esqueci. Mistura mais rápido. Gente, nossa. Fazer assim. Depois só vou vou de novo, pera, deixa eu só tirar aqui. Ai, já acabou, que bom. Demorou tanto pra acabar, né? Só que eu vou misturar mais um pouco. O braço não tá aguentando, eu acho. Meu braço não tava aguentando mais que eu comecei a misturar devagar. Muito devagar. É porque a massa agora fica bem pesada quando a gente coloca toda a farinha. Agora eu vou colocar o fermento e eu vou mexer, tá? Mas eu posso mexer? Mas é a minha vez agora. Tá bom. E agora eu vou colocar 1 colher de fermento. Mas hoje vou. Mas. Ele tá empedrado, devia ter passado na peneira. Agora, deixa eu ver se acabou. Não acabou, mas não vai precisar de mais não, tá bom? Tá. Olha, gente, eu não tenho assadeira pequena. E as assadeiras que eu tenho, elas estão com copos ali na minha estante de madeira. Então, eu vou colocar nessa, que é de cerâmica, eu acredito. E eu não sei como que vai ser, porque eu nunca fiz bolo nessa assadeira, mas ela é de ir no forno. Eu vou despejar aqui, porque também ela é um tamanho que eu acho que vai ficar bom para bolo, porque as outras, elas são muito grandes, e aí o bolo vai ficar muito fino. Então eu vou colocar essa nessa daqui, vamos testar para ver se vai assar esse bolo. Eu acho que vai demorar mais, por a forma ser de cerâmica e ser mais grossa, né? Mas vamos tentar. Pelo menos aí eu já sei que eu não preciso pegar e tirar todos os copos da assadeira depois pra fazer bolo. Eu pré-aqueci o forno, 180 graus, vou colocar aqui por 40 minutos. E eu vou observando, né, o bolo conforme vai passando o tempo. E eu cismei que eu quero rechear esse bolo. E aí, o que tem em casa pra rechear o bolo? Como eu deixei um pouquinho do chocolate pra fazer a cobertura, aquela cobertura que faz de bolo de cenoura, sabe? Então, eu vou fazer uma receita que eu achei no TikTok, que é um leite condensado rápido. Corrigindo aqui, gente, é um doce de leite rápido para recheio. E ele é tipo um caramelo
com leite condensado e leite que acaba virando aí um leite condensado. Então vai precisar de 3 colheres bem cheias de açúcar e a gente vai derreter esse açúcar. Então eu peguei uma panelona aqui, mas não vai precisar ser tão grande a panela, né? Eu peguei ela porque ela é grossa e aí é mais difícil de queimar. Então, como eu não peguei uma colher muito grande, eu coloquei aqui um pouquinho a mais. Então, 3 colheres cheias de sopa, né, de açúcar. E aí a gente vai derreter esse açúcar como se a gente fosse fazer uma calda de pudim. Enquanto tá derretendo aqui, eu já coloquei no micro-ondas uma colher bem cheia de manteiga, porque não pode pôr ela gelada. Então eu já derreti ela, não tá completamente derretida, mas ela não tá congelada, né, igual eu tirei da geladeira, já tá com temperatura ambiente. Aí nessa receita, gente, não tem nada de fitness, tá? Mas, apesar de tudo, é a receita que vai menos açúcar que eu achei dos bolos normais que a gente costuma fazer, né? O bolo de cenoura, por exemplo, vai 2,5 xícaras de açúcar na receita. Eu não coloco, mas vai. Então, até que vai 1 xícara só. E agora no recheio aqui que vai bastante caloria, né? Leite condensado, vai açúcar, né? E hoje esquece dieta pra fazer esse bolinho, né? Bom, então aqui as 3 colheres de açúcar já derreteram. Eu vou acrescentar a manteiga. Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Ai, tá pulando. Ele vai ficar um caramelo grosso, sabe? Geralmente quando eu vou fazer brigadeiro de caramelo, eu faço assim. Faço esse caramelo e coloco leite condensado. Mas ó, vamos misturar aqui, bem misturadinho, ver se some um pouco dessa espuma. Acho que eu exagerei na manteiga. Acho que já tá misturadinho, né? Vou colocar o leite, senão vai ficar muito queimado. O açúcar vai ficar um pouco amargo. E agora vai cristalizar. Fica durinho. E aí ele vai ficar esses pedaços, né, de açúcar durinho. E a gente vai dissolver todo esse açúcar aqui nesse leite. Só tomar cuidado para não ter uma queimadura de 3º grau, né? Mexer devagarzinho, com uma mão só. Ó, dissolvendo ali o açúcar, como a gente pode. E por último a gente vai acrescentar o leite condensado, mas eu vou dissolver bem aqui primeiro. Açúcar dissolvido, ó. Não tem mais nada nem na espátula. A gente passa a espátula, não sente nada, ó. No fundo. Agora eu vou colocar uma caixa de leite condensado. Já eu termino. Eu coloquei ele na mesa que eu vou fazer espaço pra você colocar. E agora eu vou mexer até incorporar todo esse leite condensado nessa mistura. E depois dele levantar fervura, eu conto 3 minutos e tá pronto o doce de leite, segundo a receita, né? Eu vou dar uma sentida e ver como que vai tá. Mas eu acho que vai tá bom sim, porque é tipo um brigadeiro mesmo. Bolo pronto, deu os 40 minutos certinho, tá? E eu vou virar o bolo aqui mesmo, nessa assadeira de pizza, porque não tenho nenhuma que cabe ele.
seja quadrada, bonitinha. E eu tô com medo de não soltar, mas eu já dei uma soltadinha na lateral. Ah, eu acho que ele vai sair fácil. Vou até pegar um pratinho, que aí eu viro ele certo. Só que a assadeira ainda tá pegando fogo de quente. Deixa eu ver se vai, assim. Sai. Ó. Então ele saiu aqui. Aí ele tá com cheirinho de canela, viu? E saiu assim. Eu vou cortar ele no meio pra colocar o doce de leite. E aí eu vou ter que colocar ele aqui de novo, né? Pra ficar certinho na forma. Vou forrar aqui a assadeira com esse plástico filme pra poder tirar ele fácil depois. Vamos ver se vai dar certo, né? Não vai dar certo, gente. Então vai ter que ser o saquinho de freezer mesmo. Vamos cortar esse bolo. O do meu banheiro tá aqui. Deixa aí que eu já vou usar, tá? Bom, eu peguei um fio aqui pra cortar o bolo. Eu já tinha demarcado a lateral, né? Agora é só seguir. O corte deve ser perfeito. Isso, garota. Ó, tá fervendo o bolo ainda, mas eu vou ter que rechear ele quente mesmo, porque senão daqui a pouco ele chega, né? Eu vou fazer um pouquinho de leite com chocolate e canela pra molhar o bolo. Só um pouquinho, mas a mamãe aperta pra não ir tudo, tá? Ó, então dei aquela molhadinha, ele já tá uma massa bem molhadinha, bem fofinho. Contrário do dia que eu fiz o bolo do Rafa, mas, né? E aí, eu vou rechear aqui com o nosso doce sabor doce de leite. Desce daí pra mamãe poder colocar. Ó, ele deu tipo uma açucarada, sabe? Vou mexer um pouquinho pra ver se dissolve esse açúcar. Mas ele ficou, ó, ele não ficou duro, puxento e também não ficou muito mole. Eu acho que na geladeira ele vai ficar uma consistência ideal. Bolo espremente. Nossa, meio gostoso, meio não? É, Por quê? não sei. Agora vai colocar o leite. É, vamos colocar. E aí fazer a mesma coisa de outra, né? Aí, a gente fecha assim. Vou pegar o outro também, né? Pra fechar. Pra gente pôr na geladeira. Abre lá a geladeira pra mamãe. E aí, ó, tem que tampar todinho com o papel, com o plástico, pra pôr na geladeira pra não ressecar. Coloquei o celular no lugar arriscado. Se vocês caírem, caiu, né? Vou começar a fazer a janta. Eu queria tomar banho antes dele chegar, mas não vai dar tempo, não. Eu vou fazer um macarrão. E aí, o molho do macarrão eu vou fazer com calabresa. Só que, ao invés de colocar só o molho, eu vou cozinhar umas batatas. E eu vou colocar essas batatas no molho de calabresa. Vocês vão ver aí, eu já fiz no canal, no outro canal. Quando eu postava os vídeos ainda no outro canal, né, o vlog. E vou fazer esse macarrão, que eu sei que ele gosta, porque calabresa é a coisa que ele ama. Por mim, eu nem comia calabresa mais, gente. Porque eu não faço um pingo de questão, não é uma coisa que eu amo e tal, mas o Daniel gosta. Gosta de colocar no macarrão, no arroz, gosta de fazer fritinha, ele é uma coisa que ele gosta bastante. E eu gosto de tirar esse plastiquinho dela aqui, ó, não sei vocês, comenta aí o que vocês fazem. Ele não tira, não.
Aí quando eu vou mastigar, fica mastigando, tipo mastigando um plástico mesmo, né? Nunca termina de mastigar. Então eu gosto de tirar. Mas às vezes ele faz, ele não tira não. Ele fala que linguiça não precisa tirar. Apesar, né, que eu acho que porção, essas coisinhas assim, o pessoal não tira também, né? Mas enfim, ó. Vou pôr 2 calabresas e um pedacinho que eu tenho aqui, vou cortar elas bem pequenininhas, pra elas misturarem bem no macarrão, senão fica aqueles pedação e você só sente o gosto da calabresa, né? Falei que vocês iam cair, né? Mas olha o problema, ó, eu tô toda molhada porque eu sujei de bolo, de recheio de bolo. E aí eu passei uma aguinha aqui. E o celular colocado ali, ele não consegue ver vocês não conseguem ver meu rosto. Mas enfim, eu vou cortar aqui a calabresa e depois quando eu for fazer o molho eu vou mostrando pra vocês se der. Ó, fritinha, vou fritar a cebola primeiro, depois eu tiro o óleo e aí coloco o molho. E eu já aproveitei e coloquei aqui, ó, as batatas pra cozinharem, pra colocar no molho depois também. Deixa ela que ela buscou cebolinha na horta dela. Cebolinha que mais tem na nossa horta. Então eu tô usando mais ela fresca, porque eu tenho um pouquinho congelada ainda que a minha mãe deu, mas eu vou pôr fresquinho aqui no molho. Peguei só 4 folhinhas porque elas são bem grandes, então a gente consegue pôr bastante quantidade com essas 4 folhinhas. Ô filho, a mamãe tá gravando vídeo e fazendo a janta. Já vou colocar a água do macarrão esquentar. Batata tá começando a ferver, ele começando a cozinhar. Vou deixar mais um pouquinho aqui e já vou desligar, senão seca muito. E agora eu vou fazer a calda do bolo, que é aquela calda que vai no bolo de cenoura. Então vai 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, 6 colheres de leite, e 2 colheres de margarina. Não vou pôr muito cheia, porque do doce de leite eu coloquei bastante, né? E aí só mexer e esperar ele ferver. Vai derreter o açúcar, vai derreter o chocolate e aí ele vai começar a ferver. E aí quando a gente joga em cima do bolo, ele forma aquela casquinha durinha. Sai um monte de recheio no saquinho. Ó. Ficou bem recheadudo. Mas eu acho que é um pouco que saiu, sabe? Do saquinho. E agora a gente coloca a caldinha. Eu vou colocar aos pouquinhos assim, ó. Pra ficar só aquela camadinha, sabe? Que ele já vai esfriando, vai ficando firme. Macarrão cozido. O molho da batata já tá aqui. Eu coloquei um creme de leite, né, que eu mostrei pra vocês. E eu acho que foi muito, porque tinha pouca batata. E aqui o molho de calabresa. Vou misturar tudo agora numa panela só. E depois eu mostro pra vocês no prato. Deixa ela que ela até colocou o prato novo. Gente, esse prato eu resgatei em pontos. A gente não usa ele muito porque ele tem essas
florzinhas aqui na lateral. E tem alguns que tá lascado. Foi resgate de pontos, eles não veio de muita qualidade, então a gente acaba não usando pra não se cortar ou pra acabar de quebrar, né? Mas é bom usar de vez em quando, né? E hoje jantar de aniversário do Daniel, mas assim, né? Ó o jantar, nós 3. E aí eu aproveitei pra usar, porque a gente tem que usar assim as coisas boas pra gente, não só pras visitas. E chegou a hora de cortar esse bolo. Ficou um pouquinho duro porque estava dentro da geladeira, então o chocolate e o doce de leite ficou segurando na hora de tirar. Mas só aquela lateralzinha mesmo, depois eu consegui tirar. O doce de leite ele escorreu mais para as laterais, então quase não dá pra ver ele dentro do bolo, mas ficou uma delícia o bolo, gente, só fácil. E no outro dia, como vocês podem ver, tive que correr atrás do prejuízo, né? Gravei um pouquinho com outro celular, mas ficou um pouquinho embaçado, mas só pra vocês saberem que eu tô tentando. Então é isso, gente. Eu já vou encerrar esse vídeo porque eu já tenho um outro vídeo pra começar e eu espero você lá. Um beijo. Tchau.